Oi, gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos! Primeira edição do Podcast Plugado de 2023. Sejam muito bem-vindos. Hoje o programa vamos falar de estilo, de moda, de imagem pessoal. Tá com dúvida aí de saber qual que é o seu estilo? Hoje tem uma super profissional e amiga que vai falar com a gente sobre esse assunto, que é muito interessante. Eu já falei aqui no início, antes da gente entrar aqui no vídeo, que uma hora é muito pouco para essa conversa. É sempre muito pouco, porque aqui deslancha de um jeito que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Já começando pedindo para você se inscrever no canal de O Diário de Mogi aqui no YouTube, sempre com programas como 3 Pontos da Liz Henriques, Pode Falar Dori com Dori Bucô e as notícias de Mogi das Cruzes e no Alto Tietê. Se inscreve, curte, compartilha, comenta também esse vídeo. É muito importante você interagir e participar, porque a gente vai sempre trazer cada vez mais conteúdos e convidados especiais como hoje, tá? Então, bora lá. E tem também o Instagram do Diário de Mogi, que é o @odiariodemogi. De hora em hora, notícias de Mogi das Cruzes, para você ficar sempre atualizado, atualizada e antenado com as principais novidades, notícias aqui da nossa região, tá bom? Olha, vamos agradecer aos nossos patrocinadores do Podcast Plugado, começando o ano junto com eles, com força total. A MN Própolis, né, a empresa que nasceu em Mogi das Cruzes e hoje exporta a sua matéria-prima, o seu insumo, o seu extrato de própolis verde, né, muito conhecido aqui no Brasil, e exporta para mais de 30 países. A MN Própolis, que tem uma linha de produtos orgânicos e naturais, como por exemplo o Imunibi, que é um dos produtos, né, lançamento aí da MN Própolis, com vitamina C, vitamina D, selênio, zinco e o extrato de própolis, que vai ajudar na sua imunidade. E também os temperos da MN Própolis, aqui eu tenho na minha mão, ó, o tomilho e a cebolinha. São temperos também naturais, que são colhidos, né, são pegos ali da fazenda MNH em Paraibuna. Tudo de forma orgânica e tudo com tanto cuidado, gente, que olha, eu fiquei impressionado quando eu fui conhecer pessoalmente a fazenda MNH. Agradecer o restaurante Pizzaria Via Napoli, que ó, a Regiane Dionísio, que é a proprietária do restaurante aqui em César de Souza, em Mogi das Cruzes, sempre uma querida, e começando o ano juntos, parceiros, a gente que há umas 2 semanas nos confraternizamos, né, aproveitando aí o final do ano, com a equipe, com o Léo da equipe aqui da RTV, com a Mandy, com o Heitor, com o Rodrigo Gonçalves do Diário de Mogi. E a gente, claro, não poderia deixar de se confraternizar lá na Via Napoli. Com a melhor pizza, o melhor rodízio, eu tenho certeza que você que gosta de comer bem, comida de qualidade, vai gostar. A Multifit, lá do Alabarce do Mogilar, uma loja que oferece para você qualidade. A voz. Bebo água gelada aí não dá, né? Ar-condicionado ainda. Ó, a Multifit com loja no Alabarce do Mogilar, aqui em Mogi das Cruzes. Opa, peraí. É ao vivo, gente, peraí. É gravado, mas é ao vivo. Pronto. 1, 2, 3, testando som. Anderson Manzoni. É o marido do nosso convidado aqui. Vamos lá. A Multifit, lá no Alabarce de Mogi das Cruzes, né, do bairro do Mogilar, que está sempre oferecendo para você peças de qualidade, peças de moda masculina, feminina, fitness, para você que não quer só ir para academia estiloso, mas também confortável, de um jeito que você vai treinar sem ficar suando muito, sabe? É aquele treino gostoso, além da endorfina, você também vai se sentir ali como se estivesse chegando na academia praticamente, né? Não vou exagerar, mas enfim, tem a tecnologia nas peças, com várias marcas que a Patrícia da Multifit trabalha, tá? Além, claro, do piso superior com o outlet da Multifit, com moda praia, moda infantil e moda feminina. E falando em moda feminina, já conheceu a loja da Hope, lá no Mogi Shopping, pertinho ali da praça de eventos? A Hope você já conhece, tem uma marca que tem mais de 200 lojas espalhadas por todo o Brasil. A Hope você conhece talvez pela moda íntima, pela lingerie, que é muito famosa e muito assim concorrida entre a mulherada, mas também tem a moda casual, sabia? Tem aquela moda para você passear com a família,
aquela roupa bem tranquila, sabe? Bem assim, confortável, leve e sempre também estilosa, sempre de olho nas tendências da moda. E claro, né, gente, roupa, não preciso nem falar mais nada, né? É qualidade com certeza, tá? E para encerrar aqui, a Para Viver Turismo, agência de turismo aqui em Mogi das Cruzes, bem no centro da cidade, na Rua Doutor Correia, número 350. E lá na Para Viver Turismo, eles se preocupam total da sua viagem, para te trazer conforto, para te trazer aí sem perrengue. Viajar com perrengue não dá, né, gente? Então, assim, se for ter uma viagem de ônibus, por exemplo, que muita gente tem preconceito porque não conhece, porque nunca foi, tem muitos ônibus que é muito mais confortável do que se você viajar de avião. Ah, Felipe, mas o avião é muito mais rápido. Sim, claro. Mas com o ônibus, olha só a vantagem. Além de você ir muito mais confortável com a família, ou até sozinha numa viagem, você ainda pode conhecer outros lugares durante o caminho. Então, se eu tenho um destino final, você vai conhecendo cidades, paradas. Eu acho que é muito mais enriquecedor, uma experiência que você tem que ter. Inclusive, eu tenho até marcando com a Rita, com o Adam, com a Júlia, com o Fabrício, que fazem parte da equipe da Para Viver Turismo, uma viagem para o finalzinho desse mês, uma viagem terrestre, né, Rô? Vamos fazer essa viagem, né? Vamos escolher o destino, né? E a gente vai viajar com a galera da Para Viver Turismo. Bom, é isso. Depois da minha tosse de cachorro, né? Né, Léo? Vamos começar o nosso podcast plugado de hoje com ela, que é uma querida. Ela é minha amiga. Posso dizer que é minha amiga mesmo, sem nem porque eu não trouxe ela antes, porque, olha, também não o que ela tem, o que ela tem de conteúdo para passar pra gente, na verdade, eu vou até explicar daqui a pouco, porque sempre são os primeiros nomes quando tem um projeto novo. Por exemplo, na pandemia, comecei a fazer as lives, foi um dos primeiros nomes que eu chamei. Dessa vez, eu falei assim, vamos deixar a Suelen lá pro começo do ano, que ela vai trazer as novidades do final do começo do ano, né, de tendências de moda. Então, se você aí gosta de saber de estilo, está preocupado com a sua imagem como pessoa ou até como profissional, fique ligado nas dicas da Suelen aqui, tá bom? Vou fazer uma apresentação porque ela é empresária, é consultora de imagem, criadora do MIS, né? Que é o Método Imagem de Sucesso. E ensina mulheres a se vestirem para ser vistas. Olha que legal isso. Formada em imagem e estilo em Milão, na Itália, no Italian Image Institute. Perfeito. Olha só. O Leandro Nobre continua te ensinando, porque eu parei o inglês. Mas é isso. E pós-graduada em consultoria de imagem na Belas Artes. É formada também em fisioterapia. Olha só, vamos conhecer essa história aí da fisio para moda, para o estilo. Atualmente ela conta com mais de 1.000 transformações em mais de 13 países. Gente, vamos parar, né? Eu tenho orgulho de falar isso aqui. E possui um quadro de moda e uma TV aberta. Tô aqui com ela. Suelen Sartorato! Palmas pra Suelen! O tambor! Os fogos de artifício! Porque, e ela tá começando a primeira edição. Eu me defendendo aqui. Olha a primeira só. edição do podcast plugado de 2023. É com você. E é uma honra, meu amigo. Que alegria estar aqui com você. Fico feliz pelo convite, né? Porque de fato a gente tem aí uma amizade de longos anos e muitos anos. Isso é um privilégio fazer parte desse projeto tão incrível. E como eu falei até nos meus stories, né? O melhor e maior podcast do Brasil, né, Fih? Pode ser. Outra vez a gente chega lá. Vamos chegar lá. Vamos, Na verdade, com essa parceria aqui com você, eu acho que já é o melhor, então. A partir de hoje aqui a gente já pode dizer, porque a Suelen, gente, além de uma querida amiga, né? Agora falando da vida pessoal, mas também olhando de fora, né? Se eu não conhecesse a Suelen e visse a profissional que ela é, olha, você fica assim impressionado o tanto de conhecimento que essa mulher tem, apesar de jovem, apesar de muito, né? Pode falar Estou com idade, 35. Não, eu tenho tá prazer, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas tem uma vivência, e tá vendo aí, 1.000 transformações.
Eu já fiz questão de passar por um processo de consultoria. Que ano foi isso? 2019, talvez? Foi antes da pandemia, né? Foi Acredito antes. eu. A minha referência é essa. Antes da pandemia, tudo em 2019. É bem isso. Tudo aconteceu em 2019, gente. Depois, de 2020, não aconteceu mais nada. Foi mesmo. Não foi isso? Foi. E foi um processo justamente transformador, porque trabalha muito também o autoconhecimento. E eu acho que é esse o seu trabalho também, né, Su? Eu queria que você falasse, para quem não te conhece, qual que é o seu trabalho, esse trabalho de consultoria de imagem e estilo? O que você faz para deixar o homem e a mulher mais bonito, com a autoestima mais elevada, sabendo exatamente quais peças que ele tem que usar para passar uma mensagem? Vamos lá, com você. Bem, então vamos lá entender um pouquinho o que é ser uma estrategista de imagem, né? Eu trabalho especificamente hoje no mundo mais feminino. Trabalho e tenho alguns clientes ainda que são masculinos, mas o meu foco são mulheres que desejam de fato trabalhar com a sua imagem com coragem, tendo ali o reconhecimento de quem elas são, entendendo que de fato elas podem ser poderosas e conseguem transmitir isso através daquilo que elas são. Extraindo a sua essência e colocando isso para fora. Esse é o meu projeto, né? Todo o trabalho que eu faço com elas. Então, a gente tem ali um alinhamento do autoconhecimento, que é o perfil que essa mulher tem. Se ela é mais líder, se ela é um pouco mais analítica, se ela é um pouco mais acolhedora. Então, entender a essência, unir com o objetivo que ela deseja trazer através da imagem e aí fazer essa adequação. Então, a gente vai entender o corpo, vai entender o subtom que ela tem, vai entender quais são as melhores cores para a imagem dela, o melhor corte de cabelo, os melhores acessórios, as melhores peças de roupa, incluindo também o perfume que ela deseja utilizar. Olha. Porque tudo comunica, tudo fala. E o comportamento. Então, a gente externaliza o melhor que ela tem. Porque a gente não precisa ser uma outra pessoa, a gente pode ser a nossa melhor versão. Então, essa é todo o meu trabalho que eu faço hoje com as mulheres. Mas você pode unir o seu estilo, né, o seu autoconhecimento, a sua personalidade, unir com uma mensagem que eu quero passar. Às vezes eu estou passando uma mensagem errada de mim, né? Eu sou de um jeito, mas a roupa, a forma com que eu me visto, eu passo uma outra mensagem. Aí eu posso procurar a Sueli e falar assim, Sueli, mas eu quero me mostrar um cara, né, uma mulher, no caso, que está trabalhando agora mais com mulheres. Uma mulher que tenha um perfil mais sério, mais clássico, talvez, para trabalhar no mundo corporativo. E é aí que você vai moldando a pessoa, mas sempre de acordo com a personalidade dela. Isso Exatamente. É muito importante, né? A gente não tira em nenhum momento aquela essência, até porque senão a gente acaba virando um personagem, uma caricatura. Então, existe a grande diferença, né? Como eu me vejo e como as pessoas me veem. E às vezes, como eu me vejo, não está sendo ali projetado de uma melhor forma para que as pessoas façam essa leitura por nós. Porque a gente precisa pensar assim, a comunicação visual é igual uma redação, Fi. Então, vamos pensar que numa redação a gente lida com o verbo, lida com a vírgula, lida ali com um parágrafo. Vamos pensar de uma forma bem simples. E aí, quando a gente começa a introduzir os elementos da imagem da pessoa, eu estou contando uma história. É a mesma coisa que a gente faz através de cada um desses elementos de imagem. Então, eu tenho a forma que eu me vejo, que é a minha autoimagem. Às vezes, essa autoimagem pode estar um pouco distorcida, porque a gente sempre encontra muito mais defeitos do que qualidades, né? É verdade. Sempre. Sempre. E aí, no meu trabalho, também, a gente potencializa a qualidade. O que você tem que a gente pode explorar, que você goste? Tá. Então, a gente traz esse processo da autoimagem e a imagem pessoal, que é aquilo que as pessoas veem por nós. Então, a história que eu estou contando, a narrativa que eu estou trazendo ali, logo você consegue unir isso, quem eu sou, com aquilo que eu quero projetar. Entendi. É muito louco você fazer esse processo, né, esse trabalho, porque é justamente um trabalho de autoconhecimento, da imagem que você quer passar. E às vezes a gente acha que se conhece e está fazendo tudo errado, né? E está passando uma mensagem completamente equivocada sobre quem é você, né? Exatamente. E como isso faz diferença na vida das pessoas, né? É porque quando a gente se compara demais, a gente nunca está satisfeito. Então, automaticamente, isso gera mais insegurança. Você acaba não sendo ali um destaque. Por exemplo, vamos pensar no mercado de trabalho. Uma pessoa que ela quer se destacar no mercado de trabalho, ela tem que se impor para isso, né? Ela precisa ali estar realmente... Por quê?
Tem muita gente que eu conheço e eu vejo pelas minhas próprias alunas, são extremamente inteligentes, capacitadas, são mulheres assim incríveis intelectualmente, mas não conseguem transmitir isso. E aí há dificuldade, por exemplo, delas conseguirem um crescimento da carreira, ou então até mesmo como empreendedora conseguir trazer mais clientes, ela sente muito mais dificuldade. Entendi. Porque ela não externaliza aquela potência que ela é interiormente. E essa dificuldade, por exemplo, de conexão, acaba sendo muito mais difícil para ela, né? Então é uma das coisas que eu percebo muito. As pessoas hoje, elas estudam bastante, elas têm buscado isso, têm buscado de fato ali melhorar em todos os aspectos, mas ela tem dificuldade de mostrar isso para as pessoas. E nós somos todos vendedores, na verdade. O tempo inteiro, o tempo todo. Até com o seu próprio... Por exemplo, eu com meu marido, eu vendo com ele. Porque às vezes ele quer assistir um filme e eu quero assistir outro. Então eu tenho que agir com uma venda ali, né? Então, ou seja, esse processo de persuasão, ele também precisa estar interligado ali com a minha imagem pessoal. Opa! Faltou um ar aqui. Com a minha imagem pessoal. Mas e não é só peça de roupa, né, Su? Porque fala assim, a imagem, então ela tá falando de roupa, né? Um terno, um blazer, alguma coisa. Não, é o conjunto, né? É o conjunto. É o visagismo, é o corte de cabelo. Para os homens, no caso, a barba. Mulheres, talvez, acessórios. Sim. Tudo isso, detalhes, vão fazer a diferença, né, para você transmitir aquela mensagem. E o quanto as cores também influenciam, né, Su? Muito. Na verdade, a gente tem até um curso, porque o MIS é um dos cursos, né, que eu tenho. Tá. E a o gente MIS também... é o método Imagem de Sucesso, é um dos cursos. É um dos cursos. Tem um curso que ele é voltado apenas para cores, que é como usar cores nas roupas. Então, você vai entender ali a sua essência, a sua natureza, conectar com o seu contraste, o tom da sua pele. Toda a pele que já muda tudo. Que dá muita diferença. E, através disso, o que a mensagem das cores elas estão trazendo ali na sua imagem pessoal? Porque, exemplo, você pode estar numa vibe que é down. Hoje você acordou, tá péssimo, tá bad. E aí você vai e me coloca um preto, me coloca um cinza, me coloca aquelas cores que às vezes... mais fechadas. Mais fechadas e neutras, que a gente fala. Ou seja, que não tem aquele estímulo, aquela vibração. Tá. E aí isso vai potencializar esse seu sentimento. Existe até um estudo de psicologia que mostra que pessoas que moram em países europeus, enfim, que são mais acinzentados, têm uma tendência maior à depressão. Olha! Pois é, porque olha como a cor, claro, né, todo esse clima, enfim, ela influencia nos nossos sentimentos. E automaticamente isso também pode ser o contrário. Então, se eu não estou bem e eu preciso desse estímulo, eu coloco a cor ali de forma estratégica. Pra mudar. Ou até mudar um corte de cabelo, às vezes, também. Também. Né? É uma das coisas que eu vejo também muito, né? As pessoas, elas querem mudar, mas aí acaba fazendo qualquer coisa. Por exemplo, a mulher, né? A mulher quer mudar, ela já coloca ali uma cor que às vezes não tem nada a ver com essa conexão da natureza dela. E ao invés dela ficar mais bonita, aquilo prejudica ainda mais a imagem. Então, a gente tem que entender isso, sabe? Hoje, por exemplo, você vem inspirado na tendência, né, Fih? Eu vou contar pra vocês. Eu pesquisei, joguei no Google, cores de 2023. A primeira opção foi o Viva Magenta. Viva Magenta. Viva Magenta, que é a cor do ano, o Pantone, né? Exato. Que acaba escolhendo as cores, né? O que vai ditar durante o ano ou durante um semestre, não sei como funciona. É o ano todo. O ano todo. O ano todo. E eu também vi uma outra fonte, que aí também é uma outra empresa que vai atrás, né? Que pesquisa. Que falou muito do lilás, sim, do violeta. E aí eu vim de lilás, achando que tava abafando. Mas tá lindo! Mas tá tudo certo. Tá na tua cartela. Tá na cartela, tá na cartela. Tem as 4 estações, né? Exatamente. Como funciona? Então, quando a gente fala de coloração pessoal, a gente está muito conectado com a natureza. Tudo é perfeição dentro desse aspecto daquilo que Deus criou. Então, quando a gente começa a conectar a nossa natureza, a gente sempre se atrela também a um tipo de estação. E as estações, elas são 4. 2 são frias, 2 são mais quentes. Tá. Então, a estação, vamos pensar assim, que não é a temperatura do corpo, tá? É aquilo que eu vejo em paisagem. Exatamente. Tá. Então, exemplo, quando eu vejo ali um verão, e vamos traçar ali a ideia europeu, tá? Porque o Brasil, por exemplo, a gente tá no verão, gente... A gente tem tudo, a gente tem tudo. E eu não sei em um o único que tá dia, acontecendo, né? frio, é calor, é chuva, tudo ao mesmo tempo, quase nevando. Quase nevando. Então, vamos lá pra parte europeia, né?
Quando a gente fala de um verão, normalmente a gente atrela muito ao mar, à praia. Então, quando a gente olha aquela estação, a gente observa que a água é um verde cristalino, o azul do céu é bem clarinho, a areia normalmente é acinzentada, e isso está mais vinculada a tonalidades frias. Quando a gente pensa no inverno, vamos lá, neve, né? Aí as árvores, elas perdem aquela coloração esverdeada, elas começam a ficar um pouco mais pretas, porque perdeu a folhagem. Então, elas também têm tonalidades mais frias. Tá. Então, pensa assim, quando eu tô falando de tons frios, eu tô vinculando natureza, verde, roxo, azul, vinculação com a natureza. Tá. E aí tem 2 estações ali que são mais quentes. Tem a primavera, que tem Que é muito, mais colorido, muito né? colorido. Também as cores são mais vibrantes. E são mais quentes. E temos o outono. Pensa lá em Gramados, né? Monte Verdes, Tá. quando a gente vai pro laranja, Vai pra um talvez. laranja. Cores terrosas. Exatamente. Então, a gente tem 2 estações que são quentes, 2 frias. Engraçado, né? Porque aqui o verão, então, são cores frias. São é isso? frias. Olha As que engraçado. cores são frias. Não tem nada a ver com temperatura. Não é isso? temperatura corpórea, é aquilo que a gente vê na paisagem. E a diferença entre elas também é que o verão ele é mais clarinho, o inverno ele é um pouco mais escuro. Quando a gente pensa na primavera, ela é mais brilhante, e quando a gente fala de um outono, ele é mais opaco. Então, normalmente, a gente acaba se encaixando um pouco dentro dessas estações. E se complementam também, né? Com certeza. Cores que se complementam. Com certeza. E aí, o que a gente faz dentro desse processo de cores? A gente observa ali o que você tem na sua paisagem, que ao repetir as cores, você na sua natureza fica mais bonito. Então, eu posso trabalhar, por exemplo, com harmonia e posso trabalhar com impacto. A harmonia significa eu repito o que você tem e é como se você estivesse ali como um camaleão na paisagem. Então, quando eu estou repetindo a paisagem, eu estou entrando em harmonia. Tá. Quando eu repito a minha natureza, eu estou em harmonia. Agora, quando eu quero gerar um impacto, eu também posso, né? Às vezes eu quero trabalhar com alguma cor que não está dentro da minha cartela. Então, eu quero gerar um impacto visual. Aí é onde eu posso trabalhar com as outras cores como estratégia de imagem. O que isso mostra para mim? Nada é proibido, desde que você saiba como trabalhar com cada uma delas. Entendi. Nada Entendeu? é proibido. Tá. Porque, ó, eu fiz esse processo, agora você tá falando, eu tô lembrando que a gente fez lá em 2019. Sabe aquele momento quando você tá na rua, você encontra um conhecido, e ele fala assim, nossa, como você tá bonito, hoje você tá diferente, tem uma coisa diferente. Você cortou o cabelo? Não cortei. Fez a barba? Não. Então, muitas vezes pode ser a cor da roupa que você está usando. Claro. Para você ver como isso influencia e muito. E eu vou contar a minha experiência, porque a gente fez aquele teste para descobrir qual que era a minha estação, quais Sim. cores se identificavam mais comigo ou eu com elas. Você colocava o laranja, por exemplo, o marrom, a cor dessa mesa, né, cores mais terrosas. Como é incrível que automaticamente no meu rosto evidenciava muito mais manchinhas, manchas, melasmas. E quando eu botava um azul ou um cinza mais fechado, já sumia. Era incrível, parece mágica, gente. É bruxaria, eu acho, não sei. Porque aí você fica com o rosto mais liso, assim, parece que aquelas manchinhas que tá ali meio que somem. Mas o que aconteceu? É justamente isso, né? De você falar assim, nossa, tá diferente, tá bonito. É saber usar esses artifícios, né? Essas teorias na prática, né, Su? Exatamente. É porque cor é física pura. Então, quando você coloca ali uma cor em você, a luz, ela vem, ela reflete e ela sobe para o seu rosto. Quanto maior a quantidade dessa cor que você tem nessa natureza, eles se unem. Então, isso potencializa a sua natureza. Quando você coloca uma cor que nesse reflexo quase não se tem essa pigmentação na sua natureza, ele cria um efeito rebote. E aí acontece isso que você comentou. Então eu fico mais cansado, eu fico mais envelhecido. Isso, exatamente. Exatamente por isso. Por causa desse reflexo que a cor ela tem especificamente. E no homem, essa potência ainda é maior. Porque vamos não tem pensar. maquiagem? Exatamente. Então, Suelen, né, mulheres, enfim, que utilizam ali uma certa rotina de make, a gente já consegue criar uma película que esse efeito ele suaviza. Tá. Agora, o homem É verdade. quase não tem. Então, por isso que muitas vezes você vê que homens ficam muito mais envelhecidos com algumas cores do que outra. Exatamente porque não tem essa união entre aquilo que ele está utilizando e a natureza dele.
Então, é uma forma para a gente conseguir trabalhar de uma maneira mais interessante, deixando você mais bonito. Olha que maravilha. Não, muito legal, é muito interessante. Chamem a Suelen para fazer, eles vão ficar chocados, de verdade. Eu falo assim, caramba, como assim? Porque você muda mesmo. Você comentou do MIS, né? Que é o Método Imagem de Sucesso. Esse curso, ele fala especificamente do quê? Tá. De imagem de sucesso. É de uma imagem de sucesso. Talvez, não sei. A cara dos meninos é o melhor. Pode ser, assim, tô desconfiado que seja. Tá desconfiado. Mas o que é uma imagem de sucesso? Vamos lá. Então, aí vem, dependendo do desejo e objetivo que você alcança. Porque eu tenho mulheres lá, por exemplo, ó. Eu tive uma aluna que ela entrou no curso porque ela queria crescer, ter ascensão, assim, crescimento ali dentro do trabalho dela, então era o objetivo do sucesso dela. E teve outras alunas, por exemplo, que teve um caso específico que o marido pegou e olhou para ela e falou: olha, você não se arruma mais. E aquilo para ela foi o momento que ela falou: não, peraí, eu preciso ter esse sucesso. Então, o sucesso é muito relativo em questão a um ao outro. Tá, cada um tem exatamente, tem o seu ponto ali específico. Ponto, tá. Agora, o que é o método Imagem de Sucesso? Ele é um curso onde a gente tem ali 7 módulos profundos, que no processo que você teve ali no presencial, eu faço isso de forma online. Então, a pessoa ela já tem aulas gravadas, que ela vai aprender sobre visagismo. Então, cada traço do rosto dela, desenho da orelha, do nariz, da boca, o que está representando. Se tem algum ruído de imagem, ela vai entender isso. Vai se conectar com corte de cabelo, acessório, o que ela pode utilizar para disfarçar, para potencializar áreas do rosto. Tem ali também o módulo que é o corpo, então ela vai entender o desenho do corpo dela para saber que tipo de peça que ela vai utilizar. Além disso, né, ela vai entender ali caimento, tecido, corte, modelagem. Tem um outro módulo que fala especificamente sobre cores. Tem um outro módulo que fala especificamente sobre perfume, que cheiro que ela vai utilizar para fazer conexões em ambiente de trabalho, em ambientes mais informais, assim por diante. Então, todos os módulos, eles são voltados para todas as partes do corpo feminino. E além disso, ela também tem aula comportamental. Porque, exemplo, não adianta você estar linda e maravilhosa e não se sentir assim. Por exemplo, na sua postura, na forma que você caminha. Então, ela também tem aula comportamental ali. Então, o método Imagem de Sucesso, ele pega todos os pontos que atrelam imagem e comportamento. E, além disso, tem até aula ali também com a fono. A Tati, nossa linda. A Tati? A Tati. Ah, maravilhosa, Tati. Beijo, Tati. E ela trouxe ali uma aula específica para as meninas para aprenderem também como se comunicar. Então, o método Imagem de Sucesso, ele é o todo do processo de consultoria de forma online. Ela tem o meu acompanhamento, né? Então, todo o processo ali é avaliado por mim, pela minha equipe. Então, ela não fica sozinha, não é um curso que ela é jogado ali lá e se vira. E fica, não. Então, o MIS, ele é o completo. E aí, os outros cursos a gente fracionou. Então, tem um curso que é específico só de cores, tem um outro curso que é específico só de estilos. Então, a pessoa ela também pode ir por etapas. Se ela não quer já entrar no completo, ela vai indo por etapas. Entendi. Que às vezes é até mais fácil para ela no dia a dia, na correria, enfim. De entender, né? De compreensão. Porque Exato. É muita informação, né? Muita informação. E é claro, né? Por exemplo, né? Sei lá, eu tô há 35 anos nessa terra. E às vezes eu nunca ouvi falar sobre isso, nunca entendi sobre isso. Aí como é que eu vou simplesmente receber um monte de coisa e já introduzir? Às vezes tem pessoas que são mais rápidas nesse sentido de absorção, enfim. Outras pessoas já têm um sistema no seu que é um pouquinho mais... também. E às vezes também nessa rotina louca nossa de trabalho também, tá legal começar devagarzinho mesmo. Né? Exatamente. E agora tem um próximo lançamento agora em janeiro, que é de acessórios. Então a pessoa ela só vai entender, exemplo, eu tenho um nariz que eu não quero disfarçar. Ou então eu tenho uma testa que eu quero disfarçar. Aí ela vai aprender na ciência dos acessórios como que ela vai utilizar isso no seu favor. Olha! É incrível, é incrível. Que legal. Janeiro agora, esse mês aí, ó, já tem lançamento. Sabe que a Flávia Carnovale é uma médica cirurgia plástica maravilhosa aqui da região, ela esteve semana passada aqui no podcast Plugado, e ela fala assim, que acontece muito de mulheres, principalmente, ir lá no consultório dela e falar assim, doutor, eu quero ficar com essa assim, tu quer ficar assim, ó. Exatamente essa... Aí ela olha assim e fala, mas quem que é? Essa pessoa é parente? Ela é da família? Tem um biotipo, a genética próxima da sua? Não, essa aqui ela é a Anitta. Aí, sabe, ela fala assim, gente... É complicado isso. Não tem como. Acontece muito com você, acredito, de mulheres ir atrás de você e falar assim, não, eu quero ficar igual fulana da TV porque eu achei bonito.
E às vezes não tem nada a ver com estilo, com todo o conjunto da pessoa, né? Acontece muito. Na verdade, até por isso que no primeiro atendimento, tanto ali no processo dos cursos online quanto na parte de presencial, o primeiro processo é autoconhecimento. Porque se você não se conhece, não tem como você continuar ali toda aquela trajetória. Porque foi o que eu falei, senão você vai virar uma caricatura. Você vira um personagem, você vira uma outra pessoa que você até segura por um tempo. Mas daqui a pouco vai ser cansativo. Porque você vai querer tanto ser uma outra pessoa que aquilo vai, ao invés de te potencializar, vai te deixar ainda mais insegura. E não dura também, né? Vamos falar a verdade. Um personagem Exato. é que nem se participar de reality de confinamento. É só um tempo. Exatamente. Então é interessante por isso. As pessoas, quanto mais elas se conhecem, mais fortes elas são. Né? Então, esse negócio é o que eu falo também para cada uma das alunas. Gente, vocês não vão sair daqui um monte de suelinha, porque vocês são diferentes de mim. Claro. Né? Então, cada uma tem vai uma passar rotina. Suas experiências, Exatamente. vai passar o que você aprendeu. Né? Exatamente. Então, de uma forma técnica, olha... Claro que eu tenho também a minha experiência de vida. Sim, né? sim, que pode usar ali para ajudar, mas o estilo é delas. Exatamente. Então, por exemplo, eu entendo a dor de uma pessoa que muitas vezes não consegue encontrar uma peça de roupa, porque eu já passo por isso por causa do meu pé, né? Porque eu tenho uma deficiência congênita. Então, eu sei o que é a dificuldade de comprar uma peça para mim. Tá. Eu sei o que é a dificuldade de uma mulher que já entrou em depressão por causa da autoimagem. Uhum. Então, eu entendo o que ela sente. Mas aí que é o detalhe, você entender o que sente, porque se conecta com a sua história, mas aí eu uno com a técnica, onde a pessoa ela vai ter ali toda uma instrução para ela se tornar aquela sua melhor versão. Entendi. E não uma cópia minha, que é uma das coisas que a gente acaba vendo muito também, infelizmente, hoje com o mundo da mesmo, internet. Os profissionais muito. que acabam partindo para isso. Porque aí, por exemplo, Lado pessoal, todo mundo tem que ter interfere blazer. Muito mais. Só o blazer tem que ter, passa autoridade. Você já ouviu esses Sim, posts assim? Imagina, né? Gente. Então você tem que ter tal peça. Isso, gente, é uma destruição da própria pessoa. Você pode utilizar, mas isso não é que você não é uma regra, tem que sempre ter tem que ser. A pessoa leva isso como regra. Eu vou no aniversário de criança, faz de blazer. Gente, né? Momentos, Faz né? sentido. Ô Su, ainda falando um pouco da minha experiência também, eu lembro que você falou uma coisa bem legal, que você falou de comportamento, né, de postura, da forma de andar. Você falou que naturalmente as pessoas, guardei isso, naturalmente as pessoas mais altas já passam uma impressão de superioridade. Quando você entra no ambiente e você tem de 1,80 m para mais, que é meu caso, já passa aquele ar de superior, de metido, né? Como já me falaram que eu sou. Mas isso é real, assim. Eu tô fazendo um paralelo do que você comentou agora há pouco, da forma de caminhar, do comportamento. E você ainda me ajudou a buscar um caminho para que eu não fosse tão ereto, assim, né? Fosse mais leve, por exemplo, né? Isso é muito legal. Então, na verdade, quando a gente pensa assim, a altura, ela de fato influencia, porque você acaba chamando muito mais atenção. E eu não vou diminuir também, né? Não tem dá, como, não né, tem gente? como. Aí são artifícios que a Su vai ensinando. Mas aí, olha o que acontece. A maioria das pessoas altas, o que elas tendem a fazer? Isso é verdade. Né? Pra parecer menor. E isso afeta o psicológico. Porque se você parar pra pensar, normalmente as pessoas que são muito altas, muitas vezes até elas têm esse certo receio. Não, eu vou parecer muito grande, eu vou parecer superior. E aí elas se fecham. Aí às vezes porque afeta... alguém um dia falou isso pra ela. Com certeza. E ficou isso no inconsciente. Exato. Ou no consciente. Só que isso é importante também, porque o seu comportamento... Olha só que interessante, foi feito um estudo também pela Amy Cuddy, se não me engano, e ela estava falando que em 2 minutos, em uma postura, que seria da Mulher Maravilha, do Superman, 2 minutos, você já consegue aumentar 20% de testosterona. Olha! Ou seja, aquele hormônio que te traz mais confiança. Tá. Em 2 minutos. Então, olha como é importante a gente pensar em comportamento. Então, exemplo, no seu caso, eu me lembro que você havia comentado sobre isso, que as pessoas achavam que você era metido! Porque então eu sou alto. Né? E aí eu falei, Fih, então vamos trabalhar com um sorriso. Né? E eu me lembro sorrir que o tempo inteiro, gente. Tem que sorrir, gente. O tempo inteiro. Por quê? Chega na padaria assim. Oi, tudo Tem bem? que chegar na padaria assim. E é tão interessante, gente, porque o Vi, ele parece todo dado assim, mas quem conhece ele na intimidade, ele é mais tímido. Eu sou mais tímido. Ele tem esse... né? Então, aí foi
quando a gente trouxe ali essa ferramenta, né? Então, o sorriso, ele abre portas. Por quê? Você tem um sistema reflexo. Todas as vezes que você boceja, a outra pessoa também faz. Quando você sorri para alguém, dificilmente a pessoa vai ficar com a cara amarrada. Então, a gente tem esse sistema reflexo. Já quebra um gelo ali, né? Quebra um gelo. Então, você pode criar essa conexão que a gente chama de rapport, né? Então, você criou uma conexão e envia um estímulo ali de intimidade para o outro. Então, quando uma pessoa, por exemplo, ela tem essa dificuldade ali de aproximação, o sorriso é uma das melhores ferramentas. Não é clichê isso, gente. Isso é comportamento. Então, vamos pensar que se em 2 minutos de uma posição que você ficar ali, Mulher Maravilha ali, da Mulher Maravilha, do Super-Homem, né? Você ficar em 2 minutos, você já consegue aumentar o nível de testosterona. Imagine o restante. Imagine todo esse complemento, né? Agora, por exemplo, se você até pegando essa analogia, pessoas mais altas normalmente elas se curvam. As pessoas baixinhas normalmente elas sempre estão olhando para cima, porque elas têm que conversar, né? Nariz empinado. Né, Léo? Mas olha só, vamos pensar no pitbull e vamos pensar num pincher. É verdade. Né? O pincher, ele acha que ele é um pitbull, porque ele precisa se impor. E os baixinhos, eles têm isso também como uma ferramenta. E isso é inconsciente, mas é um comportamento incrível. Por quê? O baixinho, ele sempre tá olhando para cima para falar com as pessoas. Uma pessoa grande, a maioria das vezes, tá olhando para baixo. E aí que vem esse sentimento. Quando a gente tá triste, o que a gente faz? A gente olha para cima ou olha para baixo? Para baixo. E aí potencializa, por exemplo, uma pessoa que às vezes olha demais para baixo. Ela vai se sentir mais triste, mais depressiva, mais angustiada. Porque automaticamente o corpo dela tá enviando estímulos, aumentando hormônios que podem prejudicar ou potencializar. E o baixinho, ele já tem o oposto. Aí vem aquela frase, né? Todo baixinho é invocado, né? Porque a gente sempre tá olhando para cima. A gente tá sempre ali colocando o queixo para projeção. No visagismo a gente tem um estudo que mostra os 3/3. E o queixo, ele é aquele que te mantém nos seus projetos. Então, pessoas que têm um queixo mais para frente, um queixo mais pronunciado, são pessoas que se mantêm mais nos seus projetos. Exemplo, ó, vamos trazer o clássico aqui do Fi. O Fi, ele tem o nariz mais pronunciado, né? Ele tem ali... Quando naricudo, é pronunciado. Pronunciado. Nunca ouvi essa Mas palavra. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque é isso que te faz seguir nos seus desafios diferentes. Porque o nariz, ele projeta a gente pra vida. Eu gosto do meu nariz, curiosidade. sabia? Ele é grande, mas eu gosto dele. É maravilhoso. E eu não mudaria. Não faria cirurgia nele. Na orelha eu faria, no nariz não. Aí, vamos ó, lá. Já começou. Já pegou defeito. Aqui. Estamos falando Doutora de coisa Flávia boa. Carnovale, vem cá, volta aqui, por favor. E olha só como é interessante isso, né? O nariz, ele projeta a gente para novidades. E o queixo, ele mantém. E aqui é interessante, ó, porque quando um baixinho ele tá falando com o outro, ele tá se impondo. Ele tá se mantendo ali naquilo que ele acredita, porque ele tá elevando o queixo. Olha como é importante a gente entender cada elemento do nosso corpo, né? E às vezes a pessoa ela se incomoda. Eu tenho um queixão. Isso é ótimo, porque faz você, com certeza, se conectar com o seu projeto de vida. Tá vendo? Tá vendo, gente? Isso é lindo. Tem tanta coisa que a gente põe defeito e tá só ajudando a gente. Exatamente. Por exemplo, testa alta. Testa alta sei como mostra... que mais? Testa alta mostra pra gente o quanto o seu cérebro ele é um processador igual uma máquina de computador. Quanto mais alta essa testa, mais ideias fluem ali dentro. É verdade, viu? É muito sério isso. E é uma pessoa que vai estar conectada muito com a intelectualidade, com a racionalidade. Vai ser uma pessoa que tem essa aproximação com ideias, com aquilo que é de projeção. Cabe tanta coisa aqui nessa testa. Nossa, maravilhoso. Aproveite ela. Rodrigo medindo a testa dele ali agora, olhando no espelho. Vem cá, agora sim. Eu quero seguir as tendências da moda, porque é isso. Eu acompanho moda, então agora a moda é usar calça assim, boca de sino. Então a moda eu vou usar... agora, sabe, calça baixa. Calça baixa. Voltou anos 90, Ai, né? Deus. Porque a calça, eu lembro que quando voltou a cintura alta, também faz pouco tempo, faz alguns anos. Agora é baixa, bem baixa, que é uma coisa mais anos 90. Então eu mulher, vou seguir, ou eu homem, vou seguir as tendências da moda.
pode correr o risco de eu fugir da minha personalidade? Como que é feito esse trabalho com você? Com certeza. Porque, na verdade, assim, gente, vamos pensar. O que é moda, o que é tendência? Moda, ela tá contando a nossa história. Ela tá atrelada à nossa identidade. A maneira que você se veste, ela conta, ela traz uma história. E essa história está atrelada à sua moda, ao seu estilo. A tendência é o que está acontecendo no mundo. Então, vamos lá, vamos pensar assim, ó, por exemplo, voltou a mini saia para as mulheres. Quando a gente vê a história da mini saia, ela foi criada numa época pós-guerra, onde as mulheres não queriam mais estar atreladas àquela cultura, né, de estar ali guerreando, especificamente. Tá. Não queriam ter o mesmo pensamento dos seus pais, que era a guerra, e queriam essa liberdade de expressão. A mini saia foi criada. Olha como é interessante. É um movimento social, a mini saia, né, movimento gente? social. E aí vem outros pontos. Então, a tendência, ela vem por um estudo do que está acontecendo no mundo para que aquilo seja lançado. Mas não necessariamente aquilo precisa estar atrelado à sua imagem. Exemplo, a calça baixa. A calça baixa, quando a gente vê até mesmo naquela época que as mulheres usaram muito, isso modificou o corpo, né? Porque as nossas peças de roupa, elas mudam um pouco a estrutura do nosso corpo. Então, a gente percebe que as mulheres que utilizavam as calças mais altas, elas tinham mais cintura, porque você modelava mais, e as calças mais baixas, elas diminuíam essa cintura. E aí vem esse detalhe, é isso que você deseja para sua imagem? É isso que você deseja atrelar? Ok, então vale a pena. Agora, se você é uma pessoa muito alta, isso te incomoda, suas pernas são muito longas e o tronco é pequenininho, aí a calça baixa vale a pena. Aí você começa a entender a estrutura do corpo, pegando a tendência para trabalhar no seu favor. Então, a calça baixa, por exemplo, para as mulheres que são muito altas e se incomodam com aquela perna muito longa, já é um ponto positivo. Então, dependendo da situação, ela é importante. Exemplo, eu estudo tendência para saber o que vai estar muito mais fácil das minhas alunas encontrarem naquele momento. Mas não significa que aquela tendência é para todo mundo. Entendeu? Então, tem essa diferença. Eu tenho que entender o meu desejo, o meu corpo, meu objetivo de imagem. Aí eu posso pegar essa tendência para trabalhar e explorar ao meu favor. E a pessoa não se sentir também refém o tempo inteiro da moda, Total. né? Eu acho que é isso, é buscar o seu estilo, como você mesmo disse agora, e adaptando, né? O que fica melhor para você. Não usar tudo, não precisa ficar, ai gente, é moda isso, tem que usar também. Não. Nossa, isso é péssimo. Não é assim. E cor de cabelo, mesma coisa. Ah, não, a moda coisa. agora é tal, porque a atriz lá, a personagem usa, tem que usar também. Cada rosto é um rosto, cada corpo é um corpo, cada personalidade é uma personalidade. Cada indivíduo é um indivíduo, né, gente? É tudo muito personalizado. 8 bilhões de pessoas Pois é, no você mundo, vai querer né? copiar o fulano, né? Querer ser igual. É legal você ter uma referência, né? De projetar em alguém. Ah, legal, bacana, mas será que em mim fica legal? Sabe aquela frase que a mãe fala sempre pra gente, você não é todo mundo? E a gente quer muito ser todo mundo, mas na verdade nós somos um mundo de muita experiência, de muita história, e a gente tem que aprender a explorar esse mundo. Eu não preciso ser igual, eu não preciso estar agindo, é porque a gente também tem aquele lado de pertencimento, né? Eu preciso fazer parte de uma tribo, eu preciso fazer parte de uma comunidade. Verdade. A gente também, historicamente, isso desde os primórdios, ele tá vinculado. Se meu grupo, todo mundo tem tatuagem, eu também vou ter tatuagem. Exatamente. Né? Eu me lembro quando o Felipe fez aqueles 2 cisquinhos na Ah, eu sobrancelha. achei tão legal. Cadê? E quando ele fez, eu me lembro que os meninos que estavam caminhando junto também tinham feito. O Marcinho tinha feito. Fizeram. Pertencimento. Seguiram a minha tendência, você Olha percebeu, só. né? Eles criticaram. Assim, o que o Felipe pensa que é? Criticaram e todo mundo fez depois. Passou uns meses pra disfarçar, sim, fiz. É mentira. Não foi bem assim, não. Mas olha só como é interessante. A gente também tem esse sistema de pertencimento. A gente quer fazer parte de uma veio tribo. falar, ó, anteontem que vai fazer o risquinho na sobrancelha. Olha lá, ó, Tá viu? vendo? Você influenciou as pessoas, ó. Desculpa aí, não foi o Neymar não, fui eu. Foi. Quem vê pensa. Então, mas isso é importante a gente pensar também, né? Que tribo que eu faço parte, que mensagem que eu quero transmitir, quem eu quero estar atrelado. Igual essa semana, o pessoal da minha igreja, os meninos, eles tudo fizeram o cabelo branco, enfim, tem meio um nome, platinado, esse mesmo. Que é do Pombo, né, Isso, do jogador, não é do exatamente, Richardson, é ele isso? mesmo, ele mesmo. E aí 3 rapazes lá fizeram, um quarto já tá
dependendo, um quinto também e até uma moça vai fazer Eu lá. só não fiz porque o meu cai, tá? Senão eu faria. Aí, ó, pronto. E olha só como é interessante isso, né? 2 fizeram, que eram amigos, já influenciou o terceiro, que já influenciou o quarto, que já influenciou o quinto, que já tá influenciando o sexto. Olha como o meio de pertencimento também, ele é muito forte. Isso é legal. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre precisa estar pensando, né? Isso faz sentido pra mim? Né? Isso está conectado com o que eu quero transmitir, com o meu desejo de imagem, porque senão também muitas vezes a gente acaba colocando itens ali na nossa vida por influência e não porque de fato eu gosto. É verdade. Não, aí tem que saber realmente o que você quer. Exatamente. Então é uma das coisas que a gente sempre precisa pensar. Imagem pessoal, que é realmente aquilo que eu estou projetando, autoimagem, que é como eu me vejo, e o meu objetivo de imagem. Então, o que eu quero que as pessoas leiam na minha visão a respeito de mim, né? Então isso faz diferença. Eu vou falar de mim de novo, tá, gente? Mas não é porque eu tô falando de mim o tempo inteiro, não é. Mas eu vou usar. Seu case eu vou usar os meus exemplos, tá porque certo. aí você que tá aí assistindo, você pode até, sei lá, comparar com o seu. Mas, por exemplo, a minha experiência. Antes, quando eu tinha um programa na TV a cabo, que eu sempre fazia cobertura de eventos, as pessoas tinham uma imagem, acredito eu, porque eu andava muito sempre de camisa e blazer. Quando eu fui pra TV aberta, que aí eu fiz a consultoria com a Su, aí foi a coisa do tipo, não, agora eu vou usar mais camisetas. Uma coisa mais leve, mais tranquila, mais descontraída, porque eu quero me conectar com o meu público dessa forma. Exato. Porque a TV aberta tem um público, a comunicação de massa que eu falo, né? A gente atinge todas as classes sociais, todas, de A a Z. Então, assim, e foi com sucesso, porque assim, não que não me identificasse com a camiseta, porque eu amo camiseta, gente. Se pudesse só camiseta e moletom, eu tava feliz da vida. Mas moletom não dá ainda, né? Na televisão, pelo menos. Mas a camiseta eu super me identifiquei e casou certinho com a minha proposta, com o meu objetivo de mensagem, né, Su? É isso. Exato. Então, é isso que é importante a gente pensar. Qual é o público que eu quero ali atingir? Qual é a narrativa que eu quero contar? Que história que eu estou trazendo ali? Mas não é tirar a sua identidade. Claro, né? claro. Não tirar ali a sua essência. Então, isso é importante dentro da estratégia de imagem. É você se entender como indivíduo, ter esse processo de autoconhecimento como perfil comportamental, que estilo que faz sentido para mim, o que de fato se conecta com o meu corpo, enfim. Depois, o que eu quero projetar, qual é a imagem que eu quero passar, qual é o público que eu quero atingir. Tudo isso vai sendo, de fato, ali uma maneira com que você tenha muito mais sucesso. Vamos pensar assim, pouca gente estuda sobre essa parte. Imagem pessoal, poucas. Eu vejo assim, mulheres, por exemplo, você gasta ali 200, 300, 500 mil reais em roupa, mas não paga isso, por exemplo, muitas vezes em conhecimento do que vai facilitar a tua vida. E aí muitas que comprou não vai nem usar. Exatamente. Fica peças. Um monte de peça parada dentro do guarda-roupa, porque é aquela frase clássica de mulher. Tem um monte de peça, mas eu nunca tenho nada para usar. Né? É verdade. Exatamente por quê? Porque você simplesmente só seguiu um fluxo. Então, vou comprar, isso faz bem para a alma, enfim, mas você não sabe o que faz potência para você. E aí que vem o problema, é aí que vem o dilema. Você perdeu dinheiro, você perde muitas vezes ali até mesmo essa confiança sua, você se torna muitas vezes uma pessoa mais medrosa no ato de se vestir. Eu tive alunas que já deixaram de ir em lugares porque não sabiam o que colocar, porque não sabiam o que vestir. Nossa. Já tive alunas, por exemplo, né, que muitas vezes acabaram ali tendo prejuízos dentro do casamento porque pararam de cuidar da sua imagem. Então, assim, outras alunas que não conseguiram subir na carreira dentro da sua empresa porque não conseguiam projetar isso na sua imagem. Então, olha só quantas coisas a gente acaba perdendo em não fazer um processo de conhecimento. Então, às vezes, ao invés de você colocar aí, né, gastar um monte de dinheiro com blusinha, com calça, né, com a calça skinny que tem 10 aí dentro do seu guarda-roupa, vamos entender o que valoriza. Vamos entender esse processo da imagem. Porque com certeza você vai aprender a investir certo, o seu dinheiro vai ser muito mais rentável e, é claro, você vai se sentir muito mais corajosa, muito mais segura, muito mais confiante. Isso tanto para mulher quanto para homem. Esse processo empodera a pessoa. Total, né? Fê. Total. Acho que é isso. A pessoa, ela se olha de uma forma diferente. Na verdade, ela começa a se olhar como ela nasceu para ser.
É verdade. Né? Nossa, eu tive exatamente essa impressão quando a gente fez aquele processo. De verdade, Nossa, de verdade. Dá até um negócio aqui, ó. De verdade. Mas é mesmo. A gente se encontra, porque a gente nunca sabe, ainda mais homem, né, que é meio desleixado, meio assim. Eu, por exemplo, não fico ligado no que tá rolando na moda. Eu sei, eu sigo o Instagram, vejo, tenho uma ideia, uma noção básica, mas não sei. E aí você se descobrir e falar assim, não, é isso que nossa, era isso que eu queria, mas não sabia. Exatamente. Porque cada um é bom numa área. Você é ótimo na sua área de comunicação, de jornalismo. Sua especialidade é isso. A minha especialidade é lidar com a sua imagem. Cada um no seu quadrado. Então, a necessidade que você precisa de um especialista. Quando você tem ali um problema no coração, você vai, né, num cardiologista. Se você tem uma outra questão de alimentação, você vai na Nutri. Ou seja, você busca especialistas de acordo com a dificuldade que você sente. E, gente, não é supérfluo, viu? Porque Muito o que muda, é o contrário, o que muda a sua vida em todos os aspectos, em casa, no trabalho, na escola, é impressionante. É muito legal. Eu sei porque eu já passei por isso, então eu posso dizer. Tá? Desculpa Case aí. maravilhoso de sucesso. Me lembro quando a gente foi fazer e a meia branca? E a meia branca? Eu usava a meia branca pra tudo. Fato, Hoje em dia, nunca mais. Estou aqui, ó, com a minha soquete preta que não dá nem pra ver, tá vendo? Alinhadíssimo. Alinhadíssimo não sei, mas tá legal. Tá lindo. Tá melhor que antes. Vamos falar de Hope agora? Vamos falar? A Hope do Mogi Shopping. Bora aí, Léo. A loja localizada no Mogi Shopping, aqui em Mogi das Cruzes. A Hope você já conhece. Peças lindíssimas de qualidade, que te traz conforto e também elegância. A mulherada que conhece sabe, né? Desde as lingeries e camisolas e sutiã, calcinha. Os homens também agora com os pijamas da Hope, porque traz para você conforto, para você ter aquele sono reparador. Não adianta, né, gente, você ir dormir e não conseguir dormir tranquilamente, não é? Porque você tem aquela peça gostosa, leve, e a Hope traz essa qualidade para você. O perfil da Hope no Instagram é o @Hope com H, Hope, H-O-P-E, _Mogi Shopping. Vai lá que tem sempre uma novidade para você. As meninas estão sempre preocupadas em postar as promoções e novidades e peças que chegaram e coleção nova. Muita coisa boa você encontra na Hope, lá no Mogi Shopping. Um beijo a toda a equipe da Hope, tá bom? Bom, e agora, gente, chegou um chazinho aqui, ó. Do nada veio um chá aqui, é a mágica da televisão, do podcast, da internet, na verdade, né, na televisão. Ó aqui, ó, MN Própolis com o chá, esse aqui é o chá verde com própolis, que ajuda na sua imunidade, no seu dia a dia, para você que tem um dia intenso também, precisa aí de um chá energizante. Tem também o relaxante, aí é outro chá para você também dormir tranquilamente junto com o pijaminha da Hope. Já fiz o link aqui. Você gosta de chá, né? Você estava falando para mim, né? Antes de beber, vamos brindar. Vamos brindar! Claro, vamos brindar primeiro podcast do ano, muito sucesso para 2023. Um 2023 de muito sucesso pra gente aqui no Podcast Plugado. Com certeza. Pra você, Su, que tá aí galgando novos projetos, vai contar daqui a pouco pra gente o que espera desse ano, pode ser? Claro. Já brindamos. Eu adoro chá. Eu sou a pessoa também, do chá e do café. Eu era só do café antigamente. Hoje em dia eu consigo equilibrar os dois. Minha nutróloga falou uns anos atrás para dar uma maneirada no café. Muito bem. Vamos fazer. Bom, e também... é isso que tá falando? Eu lembrei, calma. Ele tá fazendo um gesto assim. O que ele tá falando, gente? Olha aqui, ó. Brinde da MN Própolis pra Su, Tossu. Deixa eu confessar. Presente. Tava até falando aqui no início pros meninos, né? Gente, foi a única coisa que salvou a minha tosse de cachorro abandonado. Foi o própolis da MN. Que na verdade, esse que tá aí? Não, tem um aí que tá... Vamos ver. Tá. Esse aqui, ó. É esse mesmo. De cápsula. Já tô fazendo, ó. Olha aí. Patrocina eu também, ó. Mas o própolis realmente, gente, maravilhoso, são de verdade. propriedades e benefícios que você só encontra na própolis verde. E a própolis verde é curioso, você encontra só no Brasil. Por isso que é exportado, a MN Própolis exporta para mais de 30 países. Não inclusive sabia. no Japão, né, que tem muitas pesquisas da própolis lá no Japão. E a própolis verde sai daqui para lá. Que legal. Porque ela traz um monte de benefícios que a própolis comum que a gente vê não traz. Maravilhoso. E eu realmente, eu sempre tive, desde a minha adolescência, enfim, por causa da rinite, sinusite, aquelas tosses, toda virada de estação. Eu na vida,
E eu comecei a tomar todos os dias, um pouco antes da pandemia. Comecei a tomar, eles falam aqui, ó, 3 cápsulas. Comecei a tomar e, de fato, gente, eu não tive mais esse problema, porque era horrível. Era horrível. E era aquela tosse seca que parecia que você ia morrer. E foi uma das coisas, assim, que realmente foi a única solução, pra falar a verdade. Tá vendo? Ó, testemunhal da Suelen Sartorato aqui. É um case agora. de sucesso com a IMN Própolis. Pode até guardar e deixar ali no cantinho. Pra não atrapalhar você aí. Muito obrigada, viu? Obrigada, Fih. Imagina. Obrigada, vamos lá, quais são os projetos para 2023? Antes até de você entrar nesses projetos, você fazendo o maior sucesso aí na Gazeta, a gente teve a Gazeta, com um quadro de moda, já tá há um tempo já. Vai fazer 2 anos. 2 anos, Você acredita, Fih? Toda semana tem esse quadro? Uma vez por mês. Uma vez por mês, e aí como é que é? Uma vez por mês eu tô lá. A gente, olha só como é interessante esse mundo virtual, né? Não foi indicação, as pessoas não me conheciam, nada. Simplesmente me encontraram na internet. Te acharam lá. Gostaram do meu vídeo, me chamaram. Começa uma pauta hoje, Su? Beleza, estou lá há 2 anos. E eu fico muito feliz porque a família Gazeta me abraçou, eu tenho aprendido muito, porque programa ao vivo é outra pegada, coisa, né, Fih? E aí você aprender a lidar até mesmo com as pessoas que vão ali comentar, porque você em todo momento você cresce, né? Você acaba ali lidando com a equipe, você lida com a Rê, que é uma linda, maravilhosa, ela me instruiu muito, tem me ensinado bastante nesse processo. Rê, que é a Regina Volpato. Desculpa. Ela é íntima, tá, gente? Desculpa. A Rê. Não, e pra gente é a Regina Volpato. E todas as outras pessoas, né? A tia maravilhosa, Sim. O Guilherme, esses dias atrás. A gente fez o processo de consultoria também do Gui. Ah, é? A gente fez, porque ele lida tanto com o mundo feminino que ele não sabia ali se vestir no mundo masculino. Olha só como é interessante isso, né? Todo dia ele tá ali vestido de tia, totalmente. Né? E aí ele tinha uma formatura da filha dele e falou, Su, eu preciso de ajuda. A gente fez todo o processo de consultoria dele, ficou lindo, ficou maravilhoso, impecável. E todo o processo lá. Então, é muito legal isso, porque as redes sociais hoje eu vejo que, de fato, abriram muitas portas para mim. No entanto, que hoje a gente alcançar ali 13 países, né? Já conseguimos atingir o outro lado do mundo, que é o Japão. Isso é muito bacana, né? E é uma missão, é um projeto, não é só um curso, é realmente transformar mulheres, potencializar mulheres. Então, eu fico feliz com isso. Em projetos temos... 2023, vamos lá, conta pra gente. Temos muitas coisas boas. Primeiro, esse mês agora a gente já lança ali no meu curso de acessórios. E em setembro, olha, eu já tô falando em primeira mão aqui. Em setembro já? Setembro, a gente já tem um planejamento para setembro de 2023. Isso nem que eu vou fazer amanhã, gente. A gente vai estar levando uma equipe de 20 mulheres que quiserem estar indo para Orlando, nos outlets lá, para fazerem compras de uma forma estratégica. Que chique. Então, as mulheres vão estar indo comigo, né? A gente vai ter 2 dias lá de parque, no Magic Kingdom, no Universal. E, olha, já aproveitando sobre isso, eu tenho que mandar um beijo pro teacher. Pra mim? Ah, tá, desculpa. Pro teacher Leandro. O Leandro Nobre? Ele mandou, eu recebi um recadinho aqui, mande um beijo pro teacher. Óbvio, né? I miss you, I love so much, teacher. E ano que vem, então, na verdade, ano que vem, olha. Recapitulando, esse ano a gente já tá meio perdido ainda. Setembro, a gente vai ter essa viagem incrível, onde você pode fazer parte, se você quer aprender aí a comprar certo no outlet lá de Orlando, você vai ter essa oportunidade de ter um dia especificamente comigo só de workshop lá em Orlando, 2 dias de compras nos outlets direcionados com todo o processo ali do que você comprar e 2 dias de parque maravilhoso. Muito chique, gostei. Lindo, gostei. Né? Muito legal, muito legal. Ô, Su, além, claro, maridão, a Amy também. Ai, minha vida, Spitz, né? Linda demais. Como é que tá o Anderson? Tá bem? Tudo tá certinho? Bem, graças a Deus. Também trabalhando comigo. Hoje todo esse processo também, toda a parte de estratégia, enfim. Hoje ele que trabalha comigo, é o meu boss aí que eu falo. E a Amy, meu amor, né? Que a gente já tava até quase casando o meu e o seu. Nossos filhos, cachorrinhos. Mas linda, maravilhosa, não tem como. Tô querendo aumentar a família agora, pegar mais uma Spitz. Esse ano, vamos ver. Eu pensei outra coisa. Não, eu pensei outra coisa. Claro que não, amigo. Rola uma pressão? Não. Rola. Sempre, né? Rola. Poxa, vai fazer agora 8 anos de casado. Então, de casados? De namoro vai ter 13 anos. 13 anos. Junto com o namoro. Então, assim, é lógico que rola sempre. Vai ter filho, gente.
Acho que hoje em dia o mundo tá tão moderno, né? Eu tá. acho que tem mulheres que nasceram para ser mãe, outras nasceram para ser mãe de pet, e tá tudo certo. Tá tudo certo, tudo certo. Obrigado, Su. Obrigado mesmo pela sua presença, muito legal. Não falei pra vocês que é um bate-papo sempre muito bom. Já fiz live com ela, já entrevistei, a gente bate papo também em off. É sempre muito bom ter você, ter essa parceria aí da gente compartilhar experiências, histórias. E eu sempre aprendo com você. Por mais que a gente converse sempre, hoje aqui eu já aprendi um monte de coisa. Que bacana, Fih. Eu que agradeço, na verdade, de estar aqui hoje com você. Estou muito feliz. Eu sei que você ainda vai crescer muito. Você sabe que eu aplaudo você de pé. E eu tenho certeza que muitos sonhos, muitos planos ainda vão acontecer ainda esse ano na sua vida. E eu vou estar aqui com certeza, só para aplaudir. Obrigado, Parabéns, muito meu bom. amigo. E eu quero agradecer a Multifit, MN Própolis, Para Viver Turismo, Hope e Via Nápoli, os nossos apoiadores aqui do Podcast Plugado. E a gente se vê na próxima quinta-feira, tá, gente? Um bate-papo com empreendedoras. Atenção você que quer empreender em 2023. Muitas dicas legais, tá? A gente se vê. Beijo, tchau, tchau.